Boa tarde, fim de tarde, começo de noite deste dia 27 de julho de 2024. O meu nome é Victor Farinelli, eu sou subeditor e repórter de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Ópera Olímpico, onde nós trazemos uma cobertura diferente desses Jogos de Paris 2024, com informações sobre os resultados esportivos, mas sem deixar de comentar os assuntos políticos que envolvem este evento e o mundo de uma forma em geral. Nesta jornada de sábado, nós tivemos o primeiro ouro da competição, que ficou com a China. No tiro esportivo misto, a dupla formada pela atiradora Huang Yuqing e pelo atirador Sheng Lihao venceu a prova na categoria carabina de ar de 10 metros, superando a dupla da Coreia do Sul, que ficou com a prata, e a do Cazaquistão, que faturou o bronze. O Brasil teve um dia ruim em Paris, que começou com uma derrota do vôlei masculino por 3-1 contra a Itália. Depois tivemos eliminações de atletas brazucas no judô, no badminton, fomos compensados aí com boas atuações no surf e no vôlei de praia, mas o Brasil não conquistou nenhuma medalha ainda e terminou amargando outra derrota em esporte coletivo no final da tarde, no começo da tarde, na verdade, com o basquete masculino, que perdeu para a anfitriã França por 78-66. França essa que vem colecionando opiniões divergentes com respeito à cerimônia de abertura. Os mais conservadores acusaram a performance de ontem de lacradora, por ter mostrado diversidade étnica e sexual e também por um maior protagonismo feminino, né? Entre os mais progressistas, alguns elogios a essa multiculturalidade, mas também tivemos críticas, né, sobre a não punição a Israel devido ao massacre que o país vem cometendo na faixa de Gaza contra os civis palestinos. Enquanto isso, o governo de Emmanuel Macron vem tentando usar este evento para ganhar tempo, enquanto procura um jeito de melar a indicação da esquerda para o cargo de primeiro-ministro. Lembrando que as eleições legislativas na França foram realizadas no começo deste mês de julho, né, e foram vencidas pela Nova Frente Popular, coalizão que reúne diferentes setores progressistas do país. Tudo isso e muito mais nós conversaremos hoje no Ópera Olímpico com dois convidados que sabem tudo de geopolítica e de esporte. Hoje nós traremos a maratonista Fernanda Paixão, jornalista e correspondente internacional com experiência em coberturas jornalísticas na Argentina e no México, onde reside atualmente. E o esgrimista Wagner Iglesias, doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Além do meu boa noite aos dois, nossos ilustres convidados, eu trago aqui a nossa primeira pergunta do programa, que é sobre quais são as suas impressões, né, nesses primeiros dias de evento olímpico, né, nessa França tão conturbada, o que você da cerimônia de abertura, lacradora para alguns, manchada pela presença de Israel, segundo outros. O que vocês acharam desses primeiros dias? Quem começa respondendo é a Fernanda Paixão. Oi, boa noite, Vitor, Wagner. Para mim, eu fiquei até confusa aqui com boa noite por causa da diferença de fuso, que ainda estou me acostumando. Estou aqui no México há poucos meses. E, bom, esse início de Olimpíadas deu muito o que falar, né? A abertura foi bastante impactante, deu muita repercussão. Eu acho que os grandes olhares, né, vão estar postos sobre essa disputa Estados Unidos e China também, né, que a gente acho que vai conversar hoje aqui um pouco sobre isso. E também começa poucas horas antes da eleição da Venezuela, né? Então, acho que o papel também das delegações da América Latina né, vai ser uma participação que realmente vai ter muita repercussão e que tem muitos olhares postos sobre isso. É um ano de muitas eleições, né? Acho que é o ano que a gente mais teve eleições, acho que de que se conhece, né? E esse encontro entre esportes e geopolítica está muito em jogo agora. A gente acabou de ter nas eleições na França, que está sendo a sede desse evento internacional, e eu vejo que assim, existe uma atenção diferente, né, para essa edição. Não sei o que vocês estão percebendo com relação a isso, mas eu sinto uma
uma atenção especial diferente, né? Justamente por um ano tão atípico que a gente está tendo politicamente, em um contexto de guerras, em um contexto de muitas mudanças de governos e desse movimento, né, da presença da direita e de novas direitas que vão surgindo nos países, e como os atletas também se posicionam ou não se posicionam com relação a essas problemáticas mundiais, né? Eu acho que um grande exemplo que a gente teve recentemente, no caso da seleção da Argentina de futebol, que foi campeã da Copa América recentemente, recebeu uma grande repercussão negativa internacional e principalmente por parte dos franceses, por terem gravado, né, um vídeo que um dos jogadores, o Enzo Fernandes, se eu não me engano, filmou, né, dentro do ônibus a seleção, depois de sair campeã, cantando aquela música racista que surgiu durante a última Copa contra o Mbappé, né? E isso também gerou repercussões quando a delegação argentina apareceu nas Olimpíadas. Então, acho que existe esse caldo assim, efervescente com relação às questões que a gente está atravessando hoje, plasmadas nessa Olimpíadas, e eu acho que isso vai ser muito interessante de observar. Efetivamente. Professor Wagner Iglesias, quais são as suas impressões dessas primeiras jornadas olímpicas, digamos? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de Opera Mundi, na sua pessoa, Vitor. Queria também saudar a possibilidade de estar aqui debatendo com a Fernanda. Um prazer, uma satisfação. A primeira coisa que eu queria dizer, né, que foi absolutamente inédito na história dos Jogos Olímpicos modernos, a abertura que foi feita, né, que não foi dentro de um estádio, né, foi na cidade, foi no Rio Sena, com os barcos das delegações, etc. Quem tem Paris, né, que talvez seja a cidade mais bela do mundo, de fato pode ter esse tipo de atitude, de ideia de sair de um estádio olímpico e fazer uma abertura de Olimpíada pelos vários cartões postais da cidade. Achei muito interessante o fato de que os barcos tinham vários tamanhos, são barcos que efetivamente navegam no Rio Sena no dia a dia para turismo, transporte, etc., e os barcos também tinham a possibilidade, no caso dos maiores, dos de porte médio ou grande, de terem delegações de vários países, né? A partir da ordem alfabética em francês, mas você tinha ali no mesmo barco Alemanha e Angola e assim por diante, né? Eu achei muito interessante isso. Eu vi muitas críticas de esportistas, né? Destaco uma que eu vi ontem do Naubert, que foi capitão da seleção masculina de vôlei do Brasil, foi campeão olímpico, dizendo que perdeu-se para os esportistas, para os atletas, o impacto de entrar num estádio com 80, 100, 100 e tantas mil pessoas e efetivamente tomar aquele choque positivo de que estava, né, os atletas estavam efetivamente numa Olimpíada, que eu imagino, e obviamente é assim que é o ápice da carreira de alguém que se dedica desde muito pequeno ao esporte. Eu achei muito interessante esse aspecto, e obviamente que foi uma cerimônia com uma série de, como todo mundo já comentou, uma série de sinais, né, de símbolos sobre diversidade, sobre tolerância, sobre integração, sobre convivência, né, e isso provocou no debate francês, já na opinião pública francesa, diversas polêmicas. A extrema-direita francesa está propondo, já nas últimas horas, inclusive, boicote aos Jogos Olímpicos, por ter considerado a cerimônia e os seus vários sinais, as suas várias performances, né, principalmente aquelas que envolviam, que traziam, que visibilizavam pessoas negras ou pessoas com uma orientação sexual não heteronormativa. A extrema-direita se sentiu profundamente atingida por isso e está propondo boicote, né, dos Jogos por parte de uma parcela da população francesa. Com relação ao Brasil, especificamente, claro que é só um dia, primeiro dia, a gente espera que o Brasil tenha um bom desempenho, a gente sempre vai torcer pelos atletas brasileiros, até porque, embora nenhuma ou nenhum de nós, imagino, sejamos atletas, sejamos ligados ao esporte, mas não é muito difícil imaginar, né, como cidadãos brasileiros, o quanto essas pessoas tiveram que se esforçar ao longo de anos ou décadas, talvez, para poder chegar ali, né, chegar onde estão, num país que, infelizmente, apesar de ter sediado os Jogos Olímpicos há uma década apenas, em 2014, 2016, né, Rio de Janeiro, menos de 8 anos atrás,
infelizmente não ficou um legado não só para a cidade do Rio de Janeiro, ficou mais ou menos, etc., né? Algumas obras nem chegaram a ser concluídas, outras ficaram pelo caminho, outras não sei se a manutenção é exatamente boa, mas não ficou efetivamente o legado esportivo, né? O Brasil, infelizmente, não é um país onde a nossa educação, as nossas escolas, etc., sejam exatamente fortes na questão da prática esportiva. Algumas são, mas a grande maioria, infelizmente, não é, até porque elas têm demandas e problemas muito, muito mais graves até em termos de ensino do que a própria prática esportiva. Mas é isso, eu fecho um pouco aí com algumas coisas que a Fernanda disse no final da fala dela. É uma Olimpíada diferente, talvez até um pouco estranha, num momento em que o mundo vive diversas tensões. E efetivamente, se a Rússia está banida, a minha pergunta é por que a Rússia está banida dos Jogos Olímpicos, né? Sendo que nós temos outros países, ou no caso Israel, que também está, né, nesse momento empreendendo uma guerra contra uma outra população, um outro povo. Israel estava lá representado, né? Então, por que a Rússia está fora e Israel está dentro? Eu acho que essa é uma questão relevante para a gente pensar. Verdade. Acrescentando ao que você falou, o comentário sobre o comentário do Nauber, que eu achei bastante pertinente, né? Uma outra, não sei se foi uma crítica, mas um detalhe que ressaltaram, também mais ou menos nesse sentido, foi que algumas pessoas disseram que houve, durante o desfile das delegações, né, houve uma pequena vaia quando passou a delegação de Israel e algum frisson da torcida quando passou especialmente a delegação da Palestina. Só que isso não foi ouvido durante a transmissão, porque, claro, quando você está num estádio e você tem aquele barulho que ecoa dentro do ambiente, você percebe isso e ali o som basicamente ele se dispersava e a transmissão, pelo que me contaram, não teria, né, captado essa reação da torcida por conta de como foi, né, essa abertura diferente que a França realizou na cerimônia de abertura de ontem, né? Também no programa de ontem nós discutimos aqui uma possível estratégia por parte do presidente francês, Emmanuel Macron, de usar esses jogos politicamente para ganhar tempo enquanto prepara uma manobra para evitar que a nova Frente Popular, né, a frente de esquerda que ganhou as eleições legislativas, possa impor a sua maioria e eleger o novo primeiro-ministro. Vocês concordam com essa análise? Professor, você começa respondendo. O que você acha dessa teoria aí? Em primeiro lugar, eu acho que é importante um país sediar um evento como esse, ou uma Copa do Mundo, ou uma COP. Por exemplo, o Brasil no ano que vem vai sediar em Belém uma COP, porque é uma chance que o país tem, não apenas, e esse apenas muito entre aspas, de receber líderes do mundo todo, como de mostrar, né, poder, de mostrar capacidade de influência, aquilo que a gente genericamente chamaria aí de soft power, né? Eu acho que é um soft power francês importante nesse momento, sediar os Jogos Olímpicos, assim como é soft power francês a sua literatura, a sua gastronomia, né, a sua, sei lá, a filosofia que foi desenvolvida na França, a psicanálise, enfim, ao longo de décadas ou de séculos, né? Isso faz um pouco parte da projeção da imagem de um país, e no caso da França, é um país que tem muitos recursos nesse sentido de soft power. Mas nesse momento, de fato, ao que parece, Macron está articulando para que, primeiro que quando ele convocou a eleição, né, antecipou a convocação de eleições para o parlamento, ele provavelmente imaginava que o seu partido, a sua frente de apoio político seria vencedora. Ela acabou não apenas não sendo vencedora, como a esquerda, que todos davam como derrotada, né, diante do crescimento da extrema-direita, a centro-esquerda ficaria lá atrás, ficaria em terceiro lugar. Acho que foi uma surpresa para ele, não sei se a Fernanda está de acordo, mas acho que foi uma surpresa para Macron a vitória, e para muitos de nós, para muita gente, a vitória da centro-esquerda. Mas não foi uma vitória suficiente, pelo que me parece, matematicamente falando, em termos de cadeiras conquistadas no parlamento, para poder fazer já a composição do poder executivo, né, fazer o primeiro-ministro, enfim. Então vai ter que haver uma negociação. O Macron acho que está tentando, nesse momento, mostrar ao mundo político francês que talvez um caminho melhor do que um eventual governo do Mélenchon, acho que é essa a pronúncia, né, um eventual governo da centro-esquerda, melhor que isso
e muito melhor do que um governo de Marine Le Pen, seria a continuidade do seu grupo no poder, né? Apesar de não ter sido vencedor na eleição, mas tentar viabilizar um nome que seria um nome, entre aspas, consensual ou mais aceitável do que alguém da centro-esquerda ou do que alguém da extrema-direita. Então, nesse momento, acho que, enquanto o país discute Jogos Olímpicos, etc., eu acho que é o momento que ele deve provavelmente estar se mexendo bastante para tentar viabilizar essa alternativa, de colocar alguém de sua confiança, do seu grupo político no poder na França, né, para eventualmente sucedê-lo. Perfeito. Fazer rapidamente 2 comentários aqui do Lece Cruz dizendo: guerra não, a Palestina não tem exército, marinha ou aeronáutica, é um genocídio mesmo, mas Israel não foi banido, né? Realmente não foi banido. Depois nós temos o Fred Dreyfus falando, como venho dizendo, a esquerda na França, né? A esquerda ganhou, mas não levou. Fernanda Paixão, a esquerda ganhou, mas não levou, mas o Macron está tentando levar para ele. O que você acha dessa situação? Pois é, está aí na corda bamba, né? E com certeza ele está aproveitando esse contexto não só midiático, né, de que todas as atenções estão voltadas para as Olimpíadas, como bem o Wagner colocou, como sim, é uma oportunidade dele ganhar esse tempo para fazer novas alianças e conquistar mais espaço, né? Eu acho que uma questão interessante dessa eleição, e que sim, foi uma surpresa não só para o Macron, mas acho que para todo mundo, essa vitória da esquerda, né, é que vai um pouco a contramão desse processo político que está acontecendo principalmente aqui na nossa região, na América Latina, né, mas também no mundo todo, onde a direita conhecida como mais tradicional vai perdendo espaço para a extrema-direita, né? E nessa disputa, rara vez a novidade surge mais para a esquerda, né? E nesse sentido, eu acho que também existe uma novidade com relação a isso no México, quando a força que é reconhecidamente mais progressista, ou que a gente pode situar um pouco mais à esquerda, ela se consolida com a reeleição, né? Então isso vai também um pouco à contramão. No caso da França, a surpresa veio, né, por essa perda de força política do espaço do Macron, e com certeza esse período, né, de Olimpíadas está sendo aproveitado pelo Macron para poder conquistar novas alianças e mais espaço na Câmara, né? Perfeito. No âmbito esportivo, o Brasil começou a jornada de hoje com derrota. A seleção masculina de vôlei, com muitos atletas bolsonaristas e comandada pelo Bernardinho, que, para quem não sabe, é militante do Partido Novo, ou pelo menos foi, não sei se ele ainda é, na verdade, mas ele já foi militante do Partido Novo, com certeza. E, enfim, o time do Bernardinho perdeu por 3-1 para a Itália, e nas redes sociais, alguns brasileiros de esquerda comemoraram a derrota do vôlei justamente por ser uma seleção, né, com atletas e técnico assumidamente de direita. É normal para vocês essa torcida com viés político nos Jogos Olímpicos? Sempre foi assim ou passou a ser somente de alguns tempos para cá? O que você acha, Fernanda Paixão? Eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando com a primeira pergunta que você jogou aqui, né? Eu acho que sempre tiveram manifestações com relação ao momento político, aproveitando, né, os olhares do mundo para esse evento internacional, que é muito relevante, mas eu acho que hoje essa confluência de situações tão impactantes e que são tão ilustrativas dos movimentos, né, dos nossos tempos, de como essas mudanças que a gente está vivendo, né, muitos momentos históricos que impactam, né, em todas as relações internacionais, no interior dos países. Então, eu acho que hoje é mais chamativo esse tipo de manifestação. Eu acho que é bem característico do que a gente está vivendo hoje. E se eu puder chutar, eu acho que isso vai passar a ser cada vez mais comum. Eu acho que muito mais. Agora, eu não sei se o Wagner pode trazer para a gente um pouco mais de história, porque essa parte realmente eu não poderia trazer assim momentos históricos, né, de que
de manifestações políticas nos Jogos Olímpicos, porque é isso, elas existem, mas acho que a gente pode pensar em alguns casos emblemáticos de outras edições, né, das Olimpíadas. Professor Wagner, a Fernanda já te passou a bola, te dando uma tarefa aí de trazer, né, os recordes históricos da participação de atletas politicamente falando. Eu lembro mais, Fernanda e Vitor, eu lembro mais em Copas do Mundo, né? Não vivenciei isso, mas um caso clássico foi na Copa de 1970, no México, né? Aquele time maravilhoso de Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão, Gerson, Clodoaldo, etc. E naquele momento a esquerda brasileira, uma boa parte dela estava na clandestinidade. A esquerda brasileira tinha um debate sobre torcer ou não para o time do Brasil na Copa do México. E tinha uma questão importante ali, que a conquista do tricampeonato daria a posse definitiva da taça Jules Rimet, né, que era uma taça importantíssima, criada pela FIFA e que o Brasil já havia conquistado 2 vezes. Se ganhasse a terceira, a Itália também havia conquistado. Quem ganhasse a terceira ficaria com a posse definitiva. Agora, em termos de Jogos Olímpicos, se não estou enganado, em 72, Munique, houve um atentado no alojamento das delegações e foram mortos alguns atletas israelenses. Em 1980, os Estados Unidos boicotaram a Olimpíada de Moscou por conta da invasão da então União Soviética ao Afeganistão. Em 1984, os soviéticos deram um troco e boicotaram a Olimpíada de Los Angeles, né? Agora eu estou com a Fernanda, é isso aí, daqui para frente vai ser cada vez mais, né, essa confluência de esporte e política. Eu acho que, obviamente, quando a gente pensa, por exemplo, no futebol, né, se o futebol olímpico do Brasil não se sair bem, já conquistou 2 medalhas de ouro, mas se não conquistar, eu não sei se a torcida brasileira ficará chateada. A gente fica triste quando um atleta, por exemplo, do revezamento 4% do atletismo, quando alguém do arremesso de peso, que a gente sabe que são pessoas que não têm apoio financeiro praticamente nenhum, que estão ali num esforço mesmo, né? Às vezes tem um bolsa atleta, etc., mas muitas estão num esforço quase que pessoal para conseguir um resultado. A gente fica chateado, a gente torce por essas pessoas e muitas vezes elas não têm êxito, né? Porque não dá muitas vezes nem para comparar com toda a estrutura, toda a trajetória que os competidores de outros países tiveram. Com relação ao Bernardinho, eu acho que ele foi também do PSDB. Houve uma época em que se especulou o nome dele para candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Ele é um cara que ele faz muito sucesso, ou fez durante um tempo. O Brasil é realmente muito competente no vôlei masculino e no feminino, e eu acho que ele foi técnico das 2 seleções, e técnicos de clubes também, tanto feminino quanto masculino, no Brasil e no exterior. Então ele ganhou um bom dinheiro fazendo palestras aí para executivos, etc., para empresas, sobre como gerenciar grupos, né, para serem grupos vencedores, né? E a gente começa a entrar aqui já num todo um universo corporativo, todo um vocabulário meio coach, meio assim, né, meio empresarial. Mas ele, de fato, é um cara competente naquilo que faz, e eu acho que ele foi ventilado o nome dele para ser, inclusive, candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Eu não sabia que ele era do Partido Novo, mas eu acho que ele teve algum namoro, em algum momento, com o PSDB, né? Sim, eu tenho essa informação também. O Fred Dreyfus, inclusive, tem um comentário aqui dizendo que Bernardinho é coach, não só de vôlei, ele é do ramo do Pablo Marçal também, ou seja, um picareta como todo bolsonarista. Não sei se ele é bolsonarista, mas como era do Partido Novo e foi do PSDB, não seria muito estranho. A Conceição Lima, a RM Lazari disse Bernardinho autoajuda, e a Conceição Lima disse, desde o seu início na era moderna, que as Olimpíadas são políticas. E pegando carona nesse comentário, eu queria perguntar, fazendo inclusive uma provocação aqui para nós de esquerda, por quê? A nível Brasil, a gente tem a impressão que a participação no esporte, na política, por parte de atletas, é coisa de figuras como Sócrates, por exemplo, que obviamente tinha, né, uma inclinação muito mais para a esquerda. Será que a gente na esquerda também não está um pouco com um certo recalque
por dizer assim, porque as últimas grandes figuras do esporte brasileiro que têm se manifestado politicamente, estão se manifestando dessa vez a favor da extrema-direita, como é o caso, por exemplo, de Neymar e Dani Alves. O que você acha, professor Wagner? Não, e tem um outro cara aí também que é deputado federal, se não me engano, que é do vôlei. A gente precisa lembrar o nome dele. O Maurício do vôlei, que Maurício inclusive do vôlei. se envolveu numa polêmica durante as eleições, saiu para deputado e foi eleito, realmente. Tem uma coisa aqui que foi dito aqui pelo José Igor, que estou vendo aqui no chat. Importante, muito importante essa lembrança. É uma imagem histórica, acho que todo mundo já viu. Tommy Smith e John Carlos eternizaram o movimento dos Panteras Negras em 16 de outubro, no México, 68. Né? O México fez a Olimpíada em 68, logo depois do massacre da Praça de Tlatelolco. Né? O governo, Sim. Eu acho que era o governo do Gustavo Dias Ordaz, se não me engano, talvez a Fernanda saiba melhor do que eu. Os dois atletas norte-americanos haviam acabado de conquistar, respectivamente, as medalhas de ouro e bronze nos 200 metros de atletismo naquelas Olimpíadas, nas Olimpíadas da Cidade do México. Foi um período interessante que o México fez, e o Brasil repetiu depois, só que de maneira inversa. O México fez 68 Jogos Olímpicos, em 70 a Copa do Mundo. Né? Exatamente. É muito simbólico isso. E o Brasil fez em 14 a Copa do Mundo e em 16, agora já século XXI, os Jogos Olímpicos. Né? E eu acho que nos dois momentos também foi um pouquinho aquilo que a gente está falando no início, que são os países tentando se projetar, né? Projetar positivamente a sua imagem perante o mundo, né? Mostrar poder, mostrar capacidade de organização e mostrar a possibilidade de receber eventos da magnitude de Jogos Olímpicos, de Copa do Mundo, etc. Exatamente. Fernando, o que você acha aí desses atletas de extrema-direita, especialmente no Brasil? Pois é. Não, eu estava pensando justamente sobre como foi viver a última Copa do Mundo na Argentina, né? Eu agora estou no México, mas durante a última Copa do Mundo eu estava na Argentina, né? A edição em que a Argentina saiu campeã, com o Messi, né, sendo a grande estrela, e ele é um jogador de futebol na Argentina que é conhecido como, ele é muito querido, né, e ao contrário do Maradona, que é outra grande estrela argentina, ele não se posiciona muito politicamente. Maradona era amigo do Fidel, né, ele viajava para Cuba constantemente, ele se posicionava e se dizia, né, parte do povo, que ele nunca deixou e nunca esqueceu suas raízes, ele de fato vivia isso, era uma figura muito contraditória também, em muitos pontos, né? Com vários casos de machismo, mas enfim, até hoje é uma figura muito querida. Por ser muito polêmica também. E o Messi é assim tão querido quanto, mas sendo uma figura mais neutra. Ele escolhe não se posicionar muito, né? Então eu vi um pouco essa diferença por também ter contato com uma grande comunidade brasileira em Buenos Aires, que era onde eu morava, e que eu vi essa grande desilusão, inclusive com a seleção brasileira, por conta do posicionamento, né, extremista do Neymar, com um interesse muito individualista em apoiar o candidato Jair Bolsonaro para uma reeleição, né? Já com todos os resultados que a gente teve de um primeiro mandato, né? De um mandato, um Brasil comandado pela extrema-direita, o que significa, né? Então, eu acho que essa proximidade entre política e esporte, né, tá não só nas seleções, o que isso representa para os países, mas o que também gera no público, né, na audiência, nos torcedores, porque isso tem um impacto, né? Hoje eu acho que existe uma cobrança diferente e isso tem a ver com, de novo, né, o momento histórico que a gente está vivendo. A gente vive um período não só de guerras, mas também de crise climática, em que as perspectivas para o futuro são outras. A gente hoje tem essa novidade, né, de talvez ter perspectivas mais limitadas ou um pouco mais pessimistas para o futuro, né? Então, eu acho que hoje a grande novidade que a gente tem é que todos os temas parecem se tocar de alguma forma, né? E o esporte não está livre disso. Eu acho que o posicionamento, eu diria até corajoso, de algumas figuras como o Neymar para a extrema-direita, se arriscam nesse sentido, né? Porque hoje eu acho que existe um preço, né, para isso. E eu vejo isso até, inclusive, né, como eu estava dizendo, no envolvimento das pessoas com acompanhar a seleção, aquele time.
aquela equipe. Na última Copa, muitos brasileiros estavam de fato vestindo a camisa da Argentina no final, assim, com muita alegria, assim. Acho que os efeitos disso eu pude ver, assim, de uma forma bem, um recorte, assim, né, do que foi viver a última Copa estando na Argentina, né? Perfeito. Obrigado, Fernanda. A gente vai fazer agora uma pequena pausa para falar desta belíssima camiseta da Palestina Livre, né? Que é parte de uma campanha que o Opera Mundi está lançando, né? Para poder continuar com a sua cobertura jornalística, especialmente sobre a ofensiva de Israel contra o povo palestino. E essa campanha de arrecadação é uma com a qual você pode nos ajudar com apenas R$100 por mês, né, até o dia 20 de agosto, aquelas pessoas que fizerem assinaturas solidárias semestrais no valor, por exemplo, de R$60 mensais no nosso site operamundi.com.br/apoio, receberão como brinde esta belíssima camiseta exclusiva da Palestina Livre, com a ilustração do cartunista e ativista Carlos Latuf. Vocês estão vendo aqui, ele é muito mais bonito que o uniforme da delegação brasileira, que é aquela coisa horrível da Riachuelo lá. Aqui, então, você pode ganhar e ainda faz a assinatura ajudando a cobertura do Opera Mundi, deste e de outros eventos. Aliás, se você fizer a assinatura anual, que custa R$75 mensais, você ganha, além da camiseta, um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, livro do Beno Altman, autografado pelo Beno Altman. E assim você estará contribuindo para manter a nossa cobertura e para que nós possamos continuar denunciando os crimes de guerra cometidos contra o povo palestino. E lembrando que você pode ajudar o Opera Mundi de diversas formas. A mais importante é através da assinatura solidária em operamundi.com.br/apoio, porque assim você ganha a camiseta e ganha o livro do Breno Altman. Mas você também pode colaborar se tornando membro pagante do nosso canal do YouTube, fazendo o super chat ou super sticker durante as nossas lives, né? Através também nos nossos programas gravados, você pode utilizar a ferramenta Valeu Demais. E se você não quiser contribuir através do YouTube, você pode contribuir através do Pix, fazendo o Pix para a nossa chave, que é apoie@operamundi.com.br. E a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade, porque apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo, e é esse o jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias. E é mais importante, ele depende da sua contribuição. E assim nós terminamos a pausa e vamos falar, né? Vamos aproveitar que temos 2 especialistas em América Latina para falar sobre o quê? Sobre a América Latina. É este nosso lindo e diverso continente que amanhã estará acompanhando as eleições presidenciais na Venezuela. Qual é a expectativa de vocês sobre esse pleito tão importante? Professor Wagner, o que você espera amanhã? Deixa eu só fazer uma pequena pausa antes. Eu vi aqui que teve uma pergunta, eu não me lembro o nome da pessoa, sobre fuga de atletas da antiga cortina de ferro para o Ocidente. E esse é um fato que também ocorreu. Eram as chamadas deserções. Alguns atletas aproveitavam competições que ocorriam, por exemplo, na Europa Ocidental ou em outras partes do mundo e pediam asilo político. Isso também aconteceu nos anos 60 até os anos 80, 90. Não sei se acontece hoje, eu acho que são poucos países que ainda se mantêm muito fechados, né, em relação ao que já aconteceu no passado. Eu não sei se é um fenômeno que acontece ainda hoje. No entanto, por exemplo, o Brasil está vendo jogo de vôlei, hoje tem um atleta que é o Leal, que foi um atleta que jogou contra o Brasil pela seleção cubana, em que em algum momento pediu para vir ao Brasil. Está aí o Roberto, né, que perguntou, Roberto Benjoino. O Leal é um ex-atleta da seleção cubana que hoje defende as cores da seleção brasileira de voleibol. Eu não sei se ele joga fora do país ou se ele joga no Brasil, mas talvez seja um caso desses de alguém que pediu para sair do país e por razões que muitas vezes são compreensíveis, né, para um atleta, né? Enfim, mas sobre as eleições da Venezuela, eu já estou aqui meio que desviei um pouquinho mas achei importante. Não, por favor, é para isso que nós estamos aqui. É isso aí, eleições da Venezuela. Tem tantos elementos aí para a gente analisar, né, cara? Desde a discussão sobre democracia, sobre eleições, sobre uma crise humanitária, sobre sanções,
econômicas que a Venezuela sofre, sobre erros e equívocos do governo Maduro, sobre 8 milhões, 7 milhões e tanto de venezuelanos que estão fora do país, talvez naquela que seja o maior fluxo de migração da história recente da América Latina, alguma coisa que só pode ser comparável ao pessoal que teve que sair da Síria, por exemplo, que eu acho que são números mais ou menos similares, né? Mas, de toda forma, eu leio por um outro viés. Para mim, o viés principal, quando você trata de um país que, na verdade, é um território, é um estado assentado em cima da maior reserva de petróleo do mundo, mais de 300 milhões já contabilizados, mais de 300 milhões de barris de petróleo, né, estão ali no território venezuelano, tanto no Lago de Maracaibo, que na parte ocidental, quanto na região de Guaiana, do Rio Caroni, que é na parte oriental da Venezuela. Para mim, esse processo eleitoral é um processo que passa muito por isso. A Venezuela, nos últimos anos, se aproximou muito de 3 países que hoje são antagonistas dos Estados Unidos e que tentam construir um mundo multipolar, que são a China, a Rússia e o Irã. E a Venezuela é um parceiro desses 3 países. Ao passo que os Estados Unidos estão do outro lado. Os Estados Unidos impõem sanções comerciais, econômicas bastante pesadas à Venezuela, que se somam aos problemas que a própria Venezuela, econômicos, que a Venezuela já trazia. E eu acho que a eleição de amanhã é uma eleição entre para onde vai esse território, para onde vai essa grande reserva de petróleo, embora, claro, existam muitas outras dimensões, tem milhões de pessoas que vivem acima dessa reserva de petróleo, que tem seus dramas, suas demandas, enfim. Mas para mim é isso, né? A Venezuela volta para a órbita de influência, volta a ser um satélite dos Estados Unidos, como foi durante muito tempo, né? Ou ela permanece nessa relação com antagonistas dos Estados Unidos, que são principalmente a China e a Rússia. Para mim está aí, eu acho que uma eventual vitória de Maduro é a manutenção do que tem sido feito em termos de relações exteriores, e a vitória de Urrutia, acho que é isso, né? Gonçalves Urrutia, / Maria Corina, né? Eu acho que ele é o nome que foi viabilizado porque o nome dela foi impedido. A gente pode discutir também por que foi impedido o nome dela, mas eu acho que ela será, né, como os venezuelanos têm dito, a dama de ferro de um eventual governo do Urrutia, né, uma pessoa com muita influência. Se for esse grupo que vier a vencer a oposição, certamente a Venezuela se encaminha de volta para a área de influência dos Estados Unidos. As sanções serão todas levantadas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, na segunda-feira, vão chegar já com possibilidades de crédito, de recursos, etc. e tal, e a economia venezuelana, inclusive, deverá ter, na eventualidade da oposição vencer, uma recuperação a curto ou a médio prazo, né? Mas a soberania do país vai estar mais comprometida, ou mais vinculada aos desígnios, aos interesses da Casa Branca e do Departamento de Estado, né? Uma derrota da esquerda na Venezuela é uma derrota da integração latino-americana e é uma derrota desse projeto da construção de um mundo multipolar. Acho que é isso, assim, só para a gente começar. Perfeito, professor. Só lembrando que durante a campanha o Maduro prometeu, segundo ele, que se ele for reeleito, a Venezuela com certeza, segundo ele, estará ingressando nos BRICS a partir da próxima cúpula dos BRICS, vai acontecer em outubro na Rússia. Não sei se é verdade, mas ele prometeu isso. Fernanda, como você vê essas eleições na Venezuela? Estamos a algumas horas de começar, de abrir as votações. Sim, algumas horas desse pleito que, bom, tudo indica que é muito disputado, né? Quando eu converso com apoiadores de Maduro e que reafirmam, né, que o apoio ao atual presidente venezuelano continua sendo muito forte, porque existe uma consciência política muito grande sobre o que implica e o que significa o bloqueio econômico que a Venezuela, né, sofre hoje. Por outro lado, existem pesquisas eleitorais que puxam para o lado do Urrutia, né? Mas a gente também tem pesquisas eleitorais que apontam vitórias inegáveis para ambos os lados. Então, acho que vai ser uma eleição interessante de acompanhar, diferente. Eu acho que com o Maduro um pouco mais debilitado, com uma oposição um pouco mais forte e com esse risco, né, que Wagner estava bem pontuando, de que uma vitória da oposição implicaria hoje, né, essa entrega de recursos, de soberania
Mas hoje um país muito atravessado por, né, crises econômicas, a crise humanitária. Hoje o dólar é quase a moeda oficial do país, o país com a inflação mais alta, ou se não é mais alta, talvez a segunda. Tem que ver os dados mais atualizados, mas ele está sempre ali no topo, né? Então isso castiga muito a população. Mas é sempre importante avaliar o que acontece, né, na Venezuela a partir da ótica de que é um país sancionado e que, mesmo tentando essas tentativas de aproximação e de diálogo com os Estados Unidos, como tiveram, né, nesses últimos anos, principalmente após guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, essas tentativas também elas são assimétricas, né? É uma relação de poder assimétrica. A Venezuela está muito sujeita a essas sanções dos Estados Unidos. Aconteceu um acordo, né? Um acordo que foi assinado em Barbados com o aval dos Estados Unidos entre Maduro, né? O atual governo e a oposição, mas que ainda assim existe a campanha mediática, e a gente viu que foi toda a repercussão do impedimento, né? Da Maria Machado eu disse certo, né? Maria Machado. Maria Corina Machado. Corina, de participar, né, da eleição. Então, a oposição, ela defende, né, uma ofensiva dos Estados Unidos, defende uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Então, a gente está falando de uma oposição também muito particular, né? E um país que vem tentando se proteger dessa ingerência dos Estados Unidos, que, de qualquer forma, né, está totalmente atravessado justamente pelas sanções econômicas, né, dos Estados Unidos como seus aliados. Então, o resultado dessa eleição de amanhã vai ser muito decisivo para o futuro, né, da Venezuela e da região, porque é muito simbólico também, né? O que representa essa resistência venezuelana frente à ingerência dos Estados Unidos na região, apesar de todas as suas contradições internas que a gente sabe, né? Foi notícia, por exemplo, que um canal venezuelano tenha entrevistado o Urrutia como candidato presidencial, né? Então a gente teve também essas novidades, que ele tenha sido entrevistado em um canal e em um canal estatal, ele teve alguns segundos para a sua campanha, né? Então a gente também tem essas contradições na Venezuela que também sempre entram, né? Tem que entrar no debate para a gente ter uma visão mais ampla do que acontece. É um país complexo. Perfeitamente. E o nosso público aqui adorou o tema Venezuela. Muitos comentários aqui, por exemplo, do Antônio Carlos Porcê. A defesa da manutenção e ampliação dos valores bolivarianos é o que está em jogo. O campo progressista não pode titubear em escolher um lado. E depois temos a Maria José Lins, que fala: será a volta da escravidão extrativista? Imagino que ela está se referindo, né, à possível vitória da direita, mais ou menos alinhado ali não com esses termos, né, mas parte do que opinou o professor Wagner Iglesias. A Venezuela vai ser uma grande eleição, uma eleição muito importante de cobrir a última grande eleição que nós tivemos no continente neste ano de muitas eleições, como bem falou a Fernanda, foi a que aconteceu no México, lá onde a Fernanda está presa e onde ela esteve, cobriu aqui as eleições para o Opera Mundi, né? E por isso mesmo eu queria aproveitar de perguntar, Fernanda, como é o clima pós-eleitoral nesse México, né? Após uma vitória tão contundente da Cláudia Sheinbaum, né? E que ainda terá que esperar até outubro para ser empossada como a primeira mulher presidenta do México. Só para frisar que eu ainda estou atualmente na Cidade do México, sim. E, bom, eu cheguei algumas semanas antes da eleição aqui, né? Existia um clima, assim, que era muito certeiro o resultado, não existia muitas dúvidas, inclusive por parte da oposição, né? Por mais que cantassem a vitória, todas as pesquisas indicavam o que de fato aconteceu. Cláudia Sheinbaum ganhou com 60% dos votos. E, bom, a grande expectativa hoje, eu acho que assim,
novidade que vem, né, com esse resultado é a afirmação desse espaço que se chama Morena, que foi lançado justamente pelo Andrés Manuel López Obrador, que é o atual presidente, com a Cláudia Sheinbaum também e outras figuras, como uma força mais situada à esquerda, né? Que a gente reconheceria aqui como, né, o progressismo mexicano, sendo que o país tem uma história, né, todo um repertório de governos que foi sempre governado pela direita, né, governos que sempre que também facilitaram e deram espaço para que hoje o narcotráfico seja tão predominante, né, no país. Eu acho que hoje é um dos grandes problemas do país. Tem vários estados em que há poucos anos, há 10 anos atrás, eram lugares tranquilos, que hoje já existe disputa territorial entre gangues. É um problema muito presente fora da Cidade do México, especialmente porque aqui na cidade, uma das grandes surpresas é que é uma cidade bastante segura, mas é uma espécie de bolha, né? Porque você sai daqui e, por exemplo, não é nem muito recomendado sair à noite, pegar a estrada para, né, chegar em outra cidade, outro estado. É realmente muito, muito perigoso nesse sentido. Vai ser um dos grandes desafios da Cláudia Sheinbaum. Então, a grande novidade em 2018, com a eleição do Andrés Manuel López Obrador, foi essa escolha da população mexicana por um governo diferente, né? Com um viés diferente, que foi também o que a gente viu recentemente na Colômbia, né? Essa mudança de rumo, e que agora se consolida. E isso também é interessante na região e acaba sendo um pouco ponta de lança, porque é um movimento recente, é um espaço político muito novo, e que conseguiu a reeleição assim de uma forma inquestionável, né? 60% a gente está falando, e é a primeira presidente mulher. Então, o grande desafio da Cláudia Sheinbaum, que se espera hoje dela, é a continuidade desse projeto que o AMLO vem implementando no México, que tem a ver com distribuição de renda, com mais programas sociais. As bolsas distribuídas para estudantes foram uma grande mudança no país, com a possibilidade de jovens poderem continuar no seu processo, né, educativo com mais recursos. Isso foi uma grande diferença na população mexicana. E essa questão da segurança, né, que vai ser um grande desafio e talvez um assunto menos comentado, mas que também é muito impactante na vida, no dia a dia da população no México, que é a crise hídrica. Existe um problema muito grande de distribuição de água, isso existe inclusive aqui na cidade do México, mas em outras partes do país também, e que é um pouco viver o que vai ser, né? Essa falta de água que a gente fala no futuro, a gente já vive isso aqui, sabe? Inclusive em alguns pontos da cidade, já a partir de certo horário, já fecham, porque enfim, existe mesmo uma falta de um recurso, né? Ele é escasso, ele está cada vez mais escasso, e para conseguir mais, existe toda uma discussão sobre se é eficiente continuar fazendo isso, porque existe todo um esquema também de que acaba poluindo os lençóis freáticos, enfim. Então, isso é uma questão hoje aqui, e a distribuição de água, e tem populações que não têm água corrente, hoje vai ser um desafio também para a Cláudia Sheinbaum, lembrando que aqui o mandato dura 6 anos, né? Então, nos próximos 6 anos, Cláudia Sheinbaum Vai até será 2030, presidente. então. Perfeito. Como? Desculpa? Ela vai até 2030, então. Exato. Muito bem. Professor Wagner, como você vê esse México com um governo de esquerda tão bem consolidado, mas também com os problemas aqui que a Fernanda nos relatou no seu comentário? A primeira coisa que eu queria destacar é o fato de que foi eleita uma mulher num país que tem uma cultura machista forte, né, bastante forte. A América Latina como um todo, os Estados Unidos também são um país que tem um machismo bastante pronunciado, né, mas o México é um dos que mais se destacam, acho eu, não sei, a Fernanda pode confirmar com lugar de fala, né?
mas eu acho que o México tem essa característica, então muito importante a eleição de Claudia Sheinbaum, e também o fato de que no segundo turno foram 2 mulheres, né? A direita também apresentou a Xochitl Gálvez, né? Que perdeu e tal, mas também era uma mulher. Acho que foi muito simbólico desse momento, dessa transformação que esse país e essa sociedade estão vivendo. Eu acho que uma questão importante a ser destacada é que, diferentemente de outros lugares da América Latina, acho eu, a esquerda mexicana, me parece, o próprio governo do López Obrador, foi para as questões mais, digamos assim, ligadas às demandas econômicas da população mais pobre. Veja, Fernanda, se eu estou indo num caminho que faz sentido, talvez não. Mas, assim, o que você estava dizendo, bolsas de estudo, programas sociais, tirar milhares ou milhões de pessoas da pobreza, esse debate talvez esteja menos presente em outros lugares da esquerda latino-americana, né? E não quero dizer que aqui que as questões de direitos humanos, e me refiro mais especificamente às questões identitárias, sejam menos importantes. Só estou dizendo que no México, eu acho que as questões mais da comida na mesa, etc., do emprego, da renda, me parece que foram decisivas, não é só esse fator, obviamente, mas foram decisivas nessa vitória cachapante que a esquerda teve agora com a continuidade do Morena no poder por mais um sexênio, né, que é o período presidencial de 6 anos. Eu acho, quando vislumbro o México, que é um país absolutamente encantador, né? Eu recomendo todo mundo que vá visitar o México, que vá conhecer o México. Eu tive a oportunidade de ir à Cidade do México, algumas cidades próximas, e a Tijuana, que está lá na fronteira com a Califórnia estadunidense. E, obviamente, é um país extremamente heterogêneo, as regiões são muito diferentes entre si. Mas, a mim, quando eu penso no México, penso também na extrema dependência que esse país tem em termos de inserção internacional, comércio exterior com os Estados Unidos. Se eu não estou enganado, de cada 10 dólares que o México faz em termos de comércio exterior, em termos de exportação, 8 são provenientes dos Estados Unidos. Então, sempre uma pergunta que se faz para os governantes, para os intelectuais mexicanos, para quem pensa projeto de país no México, é como fazer para diversificar a inserção econômica do México nesse mundo mais ou menos integrado globalmente. O México, por exemplo, tem um déficit comercial com a China que é bastante elevado, é uma relação muito diferente daquela que o Brasil tem com a China, que o Chile tem, que o Peru tem, que são países superavitários no comércio com a China. O México é muito deficitário, né? Então, muito do que o México obtém de dólares ou de moedas, digamos, da relação com os Estados Unidos, ele perde na relação com a China. E por que o México não faz mais negócios ou não tem mais projetos, mais acordos de cooperação em termos de políticas públicas, em termos de ciência e tecnologia com os outros países da América Latina? Eu acho que esse seria um desafio importante. Tenho a impressão que a futura presidente deve estar pensando nisso, mas esse seria um desafio importante para esse próximo mandato de 6 anos. O México integrar-se mais à sua vizinhança. E o México tem, a gente está falando de soft power, ele tem uma tradição longuíssima, né, de ser talvez a nação, digamos, mais latino-americanista de todas. O México recebeu refugiados, recebeu perseguidos políticos, recebeu de vários países da América Latina em vários momentos da história. O último foi o Evo Morales, por exemplo, quando teve aquele intento de golpe de Estado na Bolívia. Mas se você voltar décadas atrás, quanta gente foi para o México, quanta gente foi para a UNAM, a Universidade Nacional Autônoma do México. O México é uma espécie de casa de todos os latino-americanos. Muitos brasileiros foram para lá, muitos argentinos, ao longo de muito tempo. Mas eu acho que essa relação do México com os outros países os outros países da região, precisa ser incrementada, implementada, e ajudaria, inclusive, as esquerdas, né, desses outros países, que, eu não sei se vocês concordam, acho que nesse momento as esquerdas na América do Sul, sobretudo, estão em crise, né? O Petro foi eleito, mas a sua popularidade é baixíssima hoje na Colômbia. Gabriel Boric é um governo talvez errante, não sei como que a gente poderia dizer, e talvez não vá conseguir ser. Você pega todas as pesquisas eleitorais no Chile, por exemplo, direita e extrema-direita estão em todas as pesquisas liderando para a eleição que vai ter no ano que vem. O governo do Lula é um governo que a gente pode fazer uma série de senões, né? Um governo que talvez não seja aquilo que a esquerda brasileira imaginava quando votou nele, né, contra Bolsonaro, agora em 2022. A Argentina já está na mão da extrema-direita, a Venezuela talvez passe para a mão da extrema-direita também a partir desse domingo. Então, talvez o México poderia ser um farol aí de
como construir um governo de esquerda sob uma nova perspectiva, uma nova velha perspectiva, que é a perspectiva de classe, basicamente. Né? Não sei se a Fernanda acha que eu estou tentando aqui, viu, Fernanda, levantar algumas hipóteses aí para a gente debater. Não, eu estou te ouvindo aqui com muita atenção, porque é muito interessante. Sim, sim, não, eu concordo que hoje é essa espécie de farol, né? Eu converso com pessoas da América Latina que estão aqui no México, né, que não são mexicanas e que opinam, né, da mesma forma, porque esse movimento é muito novo, é muito chamativo, como ele conseguiu se eleger e como ele consegue se reeleger, né? Eu acho que existe uma aproximação também, né, da população discursivamente também, não só em termos de políticas, mas também discursivamente. O presidente faz diariamente o que chamam as manhaneiras, né, que é uma forma de aproximar da população, o que é traduzir de alguma forma, né, quais são as iniciativas, no que o governo está focando, direcionando recursos, o que fez. Existe uma atenção especial para uma região que sempre foi mais negligenciada, que é a do Sul, que é mais indígena, e uma grande construção que foi o Tren Maya, né, que ainda está em processo, mas que já está muito avançado, conectando regiões que, enfim, também tem suas contradições, também tem questões ambientais implicadas, mas existe uma postura diferente, né, nessa gestão, que é voltada para a população. E isso acho que fez um contraste muito grande, né? Eu acho que essa é talvez a grande diferença para outros países que, assim como o Brasil, já tiveram experiências anteriores de governos progressistas, né? No caso da Argentina. A Argentina hoje tende estar apostando por algo novo, né? E eu acho que aqui no México é um pouco ao contrário. Apostar pelo novo seria ir mais para o caminho progressista. E a gente também está falando de um país que ainda, pelo menos, não existe uma expressão de extrema-direita nesse perfil que a gente hoje, né, define como tal. Sem dúvida. Fernanda, você que está aí no México, você sente um clima, vou mesclar um pouco o México e Olimpíadas aqui, você sente um clima olímpico aí? Como está a sensação, os temas que os mexicanos estão discutindo aí? Existe de repente, algum otimismo com a delegação mexicana nos Jogos? Olha, no geral, eu tenho sentido que não é um país tão ligado nos esportes. Eu acho que talvez eu tenha essa sensação pelo futebol, porque não existe uma animação mesmo com a seleção mexicana. Estou falando assim, por parte dos próprios mexicanos, né? Mas você me pegou muito com essa pergunta, porque eu estava até 2 dias atrás na costa, eu fui para Oaxaca de férias, então, assim, eu por lá não senti, aqui na cidade não pude observar muito esse clima pré-Olimpíadas, mas, no geral, eu sinto que, assim, é um contraste muito grande com a experiência brasileira ou argentina com relação aos esportes, no geral, assim. Eu tenho sentido muito esse impacto. O professor Wagner recentemente esteve na Espanha. Não sei se ele também tem a mesma sensação, se havia clima olímpico entre os espanhóis que estão ali pertinho da França e tem uma delegação muito maior e com muitas mais esperanças de medalha. O que você acha da sensação dos espanhóis? O que você achou da sensação dos espanhóis, professor? Eu acho que lá há o clima olímpico, sim. A Espanha, além da proximidade geográfica, né, relativamente muito próximo, fronteira, né, com a França, é um país que tem, eu não saberia, posso até dar um Google aqui, eu estava dando um Google nos esportes mexicanos, né, nos esportes onde os atletas mexicanos se destacam, mas a Espanha, se eu não estou enganado, além do futebol, tem o basquete masculino, que é muito forte, tem o ciclismo, né, tem vários outros esportes. Eles apresentaram ontem uma delegação bastante numerosa, e é um país que, não sei se daria para dizer que é uma potência olímpica, eu acho que não, mas é um país que se investe muito, né? Eu pude ver morando lá há algum tempo, acabei de voltar há 2 dias. Você pode ver as escolas investem muito no esporte, para crianças pequenas, inclusive. É uma coisa muito diferente. As grandes cidades espanholas têm muitas áreas verdes, muitos parques, muitas praças, muitos parques exclusivos para crianças até 5, 6 anos de idade, né, no meio das ruas, no meio das avenidas, os caras fazem parques e tal.
A noção de espaço público é completamente diferente daquela que nós temos no Brasil. Aliás, por falar no México, eu tive, Fernanda, talvez você conheça, eu estava, sei lá, ano passado, retrasado, na cidade do México, num sábado à noite, na Praça Rio de Janeiro. Não sei se você conhece essa praça, mas, sei lá, 11 horas, 11 horas, meia-noite, é perto de Coyoacán, se não me engano, 11 horas, tudo bem, é no centro da cidade do México, numa área nobre, tem todas essas variáveis para a gente pensar. Mas 11h30 da noite, num sábado, criança pequena, gente passeando com cachorro, pessoas idosas, casais de namorados, adolescentes, jovens casais empurrando carrinho de bebê, 11h30 da noite. Aí a gente pensa assim, porra, onde que em São Paulo eu encontro uma praça num sábado, às 11h30 da noite, e vejo toda essa diversidade, né? O México ainda preserva isso, pelo menos nesta bolha, que eu acho que você se referiu com uma palavra muito boa, né? Que é a Cidade do México, né? Ou partes da Cidade do México. Eu fiquei me lembrando aqui, enquanto o Vitor perguntava para você, eu fiquei me lembrando que na Olimpíada passada, numa madrugada, não sei nem onde que foi a Olimpíada passada, acho que Tóquio, né? Tóquio. Numa madrugada eu fiquei vendo a final do tiro ao prato, sei lá, os caras tinham umas armas e atiravam nos pratos que são jogados para o alto. E o México foi para a final. E eu estou vendo aqui que tem atleta do México. Tiro ao prato. Serão 109 atletas que competirão em 24 modalidades. Aqui eles colocam 24 disciplinas, né? Estou vendo um texto em espanhol, mas 24 modalidades. E aqui eles estão falando daqueles que têm chance de medalha, taekwondo, tiro com arco, enfim, ginástica olímpica, imagino. Tem alguns sim. Não é o mesmo poderio do Brasil, não é o mesmo poderio, menos ainda que o da Espanha, mas eu acho que o México vai com alguma chance de fazer algumas medalhas nesses Jogos Olímpicos. Com certeza, e a minha principal torcida agora já é para esse tiro ao prato aí. Com certeza, arriba México lindo e querido. Certo? Eu conto para vocês se eu encontrar torcedores de tiro ao prato por aqui. Excelente. Para encerrar o programa, eu queria perguntar sobre quais competições vocês pretendem acompanhar, né? Não só por um interesse esportivo, mas também pelas batalhas geopolíticas nesses jogos, talvez a disputa ali entre China e Estados Unidos pela hegemonia do quadro de medalhas ou outras, né? Quais esportes e quais disputas vocês pretendem acompanhar, professor? Olha, hoje vi à tarde uma competição de natação, que é um dos esportes considerados mais nobres, né, dos Jogos Olímpicos, em que era um 4x100 feminino, né, revezamento 4x100 feminino, acho que é esse o nome, nado livre, né, o crawl, e ali estava Austrália, China e Estados Unidos, braçada a braçada, acabou dando medalha de ouro para a Austrália, que liderou a prova inteira. A China estava ali sempre em segundo, mas acabou ficando em terceiro, deu prata para os Estados Unidos e bronze para a China. Eu não sei dizer em quais esportes eles vão competir frontalmente. Por exemplo, no basquete masculino, eu acho que não. Acho que os Estados Unidos é um grande favorito, não sei nem se a China está no basquete masculino, né? Seguramente na ginástica olímpica feminina, principalmente, também na masculina, mas sobretudo na feminina, as duas equipes vão estar entre as favoritas a medalha de ouro, né? Mas eu acho que o que mais vai chamar a atenção do público ao final será o quadro de medalhas, né? E eles vão estar aí disputando palmo a palmo essa liderança, né? Eu não sei quantos atletas a Rússia tem, depende da quantidade de atletas, se a Rússia terá um bom desempenho, a Alemanha deve ter um bom desempenho, a França como anfitriã também, a Inglaterra, que depois da Olimpíada de Londres tornou-se, né, o Reino Unido, né, na verdade, tornou-se uma potência olímpica de fato, né? E para nós aqui na América Latina restam algumas modalidades específicas. O Brasil, durante muito tempo, não sei se vocês se recordam disso, talvez sejam jovens demais para isso, mas talvez algumas pessoas da nossa audiência possam se recordar. O Brasil ganhava medalha no iatismo, no hipismo, eram só esportes assim de milionários, ao mesmo tempo que ia muito bem na Fórmula 1, né? Então é um esporte só de gente que tem grana, né? Agora, mais recentemente, o Brasil tem tido um bom desempenho no judô, no tênis de mesa, no surf, né? No skate. Eu acho que se tornou uma coisa um pouco mais, digamos assim, mais, entre aspas, né, democrática em termos do acesso dos atletas a praticarem determinadas modalidades e terem sucesso no desempenho. E o Brasil deve ter sucesso também nos esportes coletivos, provavelmente o futebol feminino vai muito bem,
o vôlei masculino e feminino vai muito bem. A gente tem uma certa nostalgia de uma época que o basquete feminino ia muito bem, né? Enfim, mas eu acompanharia aí basicamente o quadro de medalhas. Não sei exatamente te dizer, Vitor, em quais, né, mais do que esses que eu citei, quais os esportes China e Estados Unidos e China vão estar se enfrentando, né, diretamente. Beleza. Fernanda, que esportes você vai acompanhar nesses jogos? E que disputas geopolíticas também? Olha, eu me interesso, eu sempre achei muito bonito a ginástica olímpica. Em particular, nessa edição, acho que tem uma história interessante, né, para acompanhar, que é da ginasta Simone Biles, que é dos Estados Unidos, uma atleta, uma mulher negra, que retorna agora, depois de não conquistar a medalha de ouro em Tóquio, e ela saiu com uma questão de ansiedade, né? Ela, enfim, também já confessou que sofreu abuso, enfim, é uma artista, né? Mas é uma atleta brilhante e que também levantou esse tema, né, da saúde mental entre os atletas, e ela se retirou no momento em que ela estava muito bem e agora retorna, né? Eu acho que inclusive amanhã, quando começam os jogos as competições de ginástica olímpica, eu acho que é interessante acompanhar esse retorno da atleta. Ela tem 27 anos, uma mulher negra, e que, enfim, se coloca também de uma forma muito interessante, porque é uma figura interessante para acompanhar, além de ser muito bonito acompanhar as competições de ginástica olímpica. Excelente. Me permite só um adendozinho, Vitor, bem rápido. E tem um esporte que é a origem de tudo na Grécia Antiga, que é nobre também, que é o atletismo, né? E que é muito bonito também de ver, desde a maratona até aquelas corridas de explosão ali de 100 metros rasos, 200 metros rasos, e que na maioria dos países do mundo, e principalmente num país como o Brasil, é uma porta de entrada para o esporte para pessoas que vêm de uma condição social muito desfavorável, né? Nós temos os nossos grandes medalhistas do atletismo, na sua maior parte, são brasileiros negros e negras, né, que tiveram êxito ao longo da história, né? Começar lá pelo Ademar Ferreira da Silva e até chegar nos competidores mais recentes. Então, o atletismo também é um esporte muito interessante de se acompanhar. Com certeza. Embora o atletismo vai ficar para a segunda semana das Olimpíadas. Nessa primeira semana é natação, e por isso nós estamos vendo aí o quadro de medalhas, parece que já é encerrando o primeiro dia, com a Austrália em primeiro lugar, que parece surpreendente, mas não é tanto, porque a Austrália é uma potência da natação, que é a competição que acontece nessa primeira semana. Primeira semana natação, segunda semana atletismo. E a Austrália tem 3 medalhas de ouro, 2 de prata, total de 5, né? Essas 3 medalhas de ouro, pelo que, se não me equivoco, as 3 são na natação, onde a Austrália pode faturar muitas medalhas. A China está em segundo lugar, a China ganhou os 2 primeiros ouros, depois parou, né? Ela não tem nenhuma medalha de prata e uma medalha de bronze, 3 no total. Os Estados Unidos estão em terceiro, com uma medalha de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, 5 no total. China e Estados Unidos não estão em primeiro, mas a tendência é que a Austrália, depois que passem as competições de natação, onde ela pode faturar muito, aí depois nas outras competições, imagino que os australianos não vão ganhar tanto, né? Mas vão ganhar o suficiente para se colocar mais ou menos bem no quadro final de medalhas. E com esse comentário sobre o quadro de medalhas, nós encerramos o programa Ópera Olímpico de hoje, dia em que nós conversamos com a Fernanda Paixão e com o Wagner Iglesias. Muito obrigado aos dois, muito obrigado ao Zé Igor, novamente fazendo um grande trabalho nos bastidores, e muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Uma boa noite a todos, agora sim já é boa noite, uma boa noite a todos e até o próximo programa.